Aí vai um recado para todo mundo que fica se perguntando o que é a onda dura. Por que a onda dura é isso e a onda dura é aquilo? A gente vai explicar porque todos nós, somos onda dura. Então, preste atenção. Ser onda dura é ser igreja. É viver uma sábia loucura tomando nossa cruz todo dia. E ser igreja é servir, é ensinar, é aprender, tudo no mesmo pacote. É viver em família, é ser da família. E entender que a submissão e o tamo junto se completam. É experimentar tudo que um grupo pequeno, discipulado e o culto ao Senhor tem de valor. Ser onda não é querer empurrar Jesus goela abaixo, ficar forçando a barra, ser um cristão inconveniente. Ser onda dura é vestir a camisa do Evangelho, é fazer conhecido o nome de Cristo e comemorar intensamente cada conversão. Todos nós, onda dura, temos a nossa fé alicerçada, única e imutavelmente em Cristo Jesus. Por isso, quando a gente fala que ama a igreja, não quer dizer que a gente ame mais do que ama Jesus. Afinal, Ele é o motivo de tudo o que fazemos. Quem é igreja é persistente. Não para na primeira topada da vida, nem na segunda, nem na 105ª. Quem é igreja não desiste nunca. Ser onda dura é como torcer para um time, com a diferença que você também entra em campo quando decide servir. Ser igreja é não se conformar com este mundo que vai de mal a pior, é não cruzar os braços diante da injustiça. Ser igreja é colocar a mão na massa, com fé e ação, numa ideia só. Nós somos onda dura, porque além dessas e outras 1000 coisas que não cabem nesse vídeo, ser onda dura é buscar ser uma igreja igual a Jesus, para transformar o mundo. Nós somos a onda dura. Boa noite, sejam bem-vindos ao nosso primeiro culto online da implantação da Onda Dura em Machado. É uma alegria mesmo, diante dessa distância, nós podemos nos reunir pela internet para celebrarmos ao nosso Deus e cultuarmos ao Senhor juntos. Que Deus abençoe sua vida, reúna sua família, para que a gente tenha esse tempo especial juntos na presença do Senhor. Quero começar, antes de orar, deixando um texto bíblico, texto que tem norteado o nosso projeto, que se encontra em Filipenses, no capítulo 2, versículo de número 2. Olha só o que o apóstolo Paulo escreve à igreja na cidade de Filipos e faz muito sentido para aquilo que nós estamos vivendo aqui como igreja. Então, completem a minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Nós estamos começando esse projeto porque nós cremos que a palavra de Deus, o Evangelho, pode transformar vidas. Nós queremos viver o amor de Cristo, nós queremos trabalhar juntos em um só propósito. Por isso, faça parte dessa família com a gente. Se você ainda não segue, siga as nossas redes sociais pelo Instagram, pelo Facebook, agora também no YouTube. Se inscreva no nosso canal, esteja participando, se envolvendo do projeto da Onda Dura em Machado. Vamos começar então o nosso culto orando. Se você tiver algum pedido de oração, coloque aí no comentário também e vamos juntos colocar as nossas vidas diante de Deus. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa história. Agradecer por tudo aquilo que o Senhor está realizando no nosso meio, através desse projeto da Onda Dura aqui na cidade de Machado. E a minha oração, Deus, é que o Teu Santo Espírito possa visitar cada família, cada lar que nos acompanha agora, para que nessa noite possamos ser impactados pela Tua Palavra. Deus, nós temos vivido dias tão difíceis, mas nós rogamos a Ti que a Tua poderosa mão de restauração, de cura, de transformação, possa estar estendida sobre famílias, sobre vidas que agora estão em casa, estão em hospitais. Nós rogamos a Ti, Senhor, sara a nossa nação, sara a nossa terra, transforma os nossos corações e fala conosco nessa noite. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Durante o louvor, se você quer adorar o Senhor contribuindo e sonhando junto com esse projeto, embaixo aí na sua tela
Você pode conferir os dados da conta bancária para transferência. Todas as implantações ao redor do Brasil têm a mesma conta. Por isso é muito importante, se você contribuir, deixar uma oferta para a Onda Dura de Machado, mandar o comprovante no número telefônico, no WhatsApp oficial da Onda Dura de Machado, que está aí na tela. Que Deus te abençoe muito. Vamos juntos celebrar o Senhor nesse instante. Boa noite a você que está na sua casa, com a sua família. Hoje eu quero te convidar a louvar a Deus comigo, mesmo estando distantes. Eu quero que você, com muita alegria e gratidão no seu coração, declare isso essa noite. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas teu amor não falha. Não, não, não. Mas tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, 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 oh. Se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, mas teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Mas tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Não, não. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Declare aí na sua casa. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se choro dura uma noite, alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas.
que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Como soltar o peso em meio à água? Assim é a graça que envolve, cerca, inunda, que presenteia com leveza aqueles que mergulham no profundo do que ela oferece, sem pedir nada em troca, que permite viver como quem desafia a gravidade e pode voar em passos leves, suaves, quase maravilhosa demais para ser real. A ternura de uma graça que custou um alto preço para ser derramada, mas não cobra nem um tostão para matar a sede dos que bebem da sua fonte. Liberte-se do peso e mergulhe nessa maravilhosa graça. O novo tema da Onda Dura. Nós temos vivido o tema Maravilhosa Graça através dos versos que Paulo escreveu aos Gálatas. E hoje nós vamos continuar meditando na palavra de Deus e tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Por isso, aonde você está, abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4, a partir do versículo 21, nós vamos encerrar esse capítulo juntos nessa noite. Gálatas 4, verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Digam-me vocês que desejam viver debaixo da lei. Acaso sabem o que diz a lei de fato? De acordo com as Escrituras, Abraão teve 2 filhos, um nascido de uma escrava e o outro, a sua esposa, que era livre. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. O filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas 2 mulheres ilustram 2 alianças. A primeira, Agar, representa o Monte Sinai, onde o povo recebeu a lei que o escravizou. E Agar, que é o Monte Sinai, na Arábia, representa Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei. A segunda, Sara, representa a Jerusalém celestial. Ela é mulher livre, é nossa mãe, como dizem as Escrituras. Alegrem-se, mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, grite de alegria. Você que nunca esteve debaixo de trabalho de parto, pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o marido. E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaque. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaque, o filho nascido do poder do Espírito,
e o mesmo ocorre agora. Mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livre-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, somos filhos da mulher livre. Preste bastante atenção. A carta de Paulo aos Gálatas, ela tem um propósito muito importante, que é enfatizar que todos nós somos salvos pela graça. O tema central dessa carta é a graça. E aqui Paulo vai usar, e é por isso que no verso 24 ele vai dizer essa analogia, essa ilustração. Paulo vai usar o exemplo de uma história que aconteceu lá no Antigo Testamento, em Gênesis, quando Deus promete a Abraão um filho, o filho da promessa, e através desse filho uma nação seria estabelecida, um povo escolhido por Deus. Mas você conhece a história e sabe bem que Abraão, nesse processo, teve uma ausência, ele teve um conflito de fé. Sara também viveu esse conflito. Então, Abraão, duvidando da promessa de Deus, tem relações com a serva de Sara, Agar, e ali então nasce Ismael. E nesses versos da carta aos Gálatas, Paulo vai usar justamente esse comparativo. Sabe uma coisa interessante? Nós sempre nos orgulhamos quando temos um parente que traz uma certa alegria ou orgulho para a nossa família. Então a gente fala com o peito cheio, com a boca bem aberta, olha só, tá vendo? Eu sou parente de fulano de tal. Eu sou parente de cicrano. Mas quando a pessoa não tem uma boa fama, a gente faz questão de se esconder, de falar assim, esse aí é meu parente, mas eu não tenho muita relação, não tenho muito convívio com essa pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque os judeus, eles gostavam de bater no peito e dizer, eu sou filho de Abraão. Sabe, eu sou filho da promessa. A gente ouve muito isso nos nossos dias. Nós somos filho da promessa. E sabe o que Paulo fala? Ah, vocês são filhos de Abraão? Mas qual filho? Qual filho que você é de Abraão? Porque Abraão teve 2 filhos. Ele teve Ismael e Isaque. Qual filho que você é? E através dessa comparação de Ismael e Isaque, Paulo quer mostrar que a graça, a graciosa mão de Deus é que nos salva, e não a lei, e não os nossos esforços próprios. E eu quero aqui deixar 3 coisas que nós podemos aprender nessa história com vocês. A primeira delas é que, pela graça, nascemos no sobrenatural. Preste atenção nessa comparação que Paulo vai fazer. O nascimento de Ismael, através da relação que Abraão teve com Agar, foi um nascimento natural. Ele podia ter filhos, a sua esposa não, Sara não podia ter filhos, mas a serva dele tinha condições. E naturalmente eles poderiam ter uma relação e ter um filho. Mas não era isso que Deus tinha prometido. Isso nos faz pensar muito sobre essa ideia de sermos filhos de Deus. E essa ação da graça de Deus na nossa vida, ela é sobrenatural. Nenhum filho de Deus nasce pela lógica natural, comum das coisas. Nós nascemos de forma sobrenatural. Porque veja só, Abraão ele tinha condições de ter filho naturalmente, humanamente falando com Agar. Mas nós não temos nenhuma condição, humanamente falando, naturalmente falando, de sermos filhos de Deus. É uma ação sobrenatural. Precisamos da mão de Deus. Precisamos do agir de Deus sobrenatural que nos faz e nos torna filhos.
Eu digo isso, sabe por quê? Porque tem muita gente que acha o seguinte: olha, o meu pai, ele frequentou a vida toda na igreja. O meu pai é líder na igreja. A minha mãe serve na igreja. E eu também frequento. Então, naturalmente, eu sou filho de Deus. Eu frequento. Não sou assim tão ativo, não participo tanto, mas frequento às vezes. Porque minha mãe também frequentava, o meu pai frequentava, a minha avó me ensinava, me levava desde cedo. Gente, preste atenção nisso. Isso é natural. Ir na igreja, todo mundo consegue ir. Participar de um encontro de célula, todo mundo consegue. Acessar um culto, agora você está assistindo um culto online, todo mundo consegue acessar pela facilidade que nós temos. E isso não é nenhuma garantia de que você é filho de Deus. Para a gente se tornar filho, nós precisamos da ação sobrenatural. Ninguém se torna filho, senão pela poderosa mão de Deus. E foi isso que aconteceu com Isaac. Sara não tinha condições de ser mãe, e só foi pelo agir de Deus que ela deu à luz a um filho. Ninguém consegue ser salvo pela graça, por condições naturais, por esforços humanos, sabe? Por aquilo que você consegue fazer, manipular. É só pela mão sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E é isso que Paulo tenta demonstrar, dando essa comparação com essa história. Mas tem também uma segunda coisa importante. E a segunda reflexão que eu quero deixar para nós é que pela graça nós provamos a real liberdade. Paulo aqui por várias vezes vai descrever Agar como escrava. Agar, apesar de ela se tornar mãe de Ismael, de ter um filho de Abraão, ela tinha uma condição de escrava. E preste atenção em algo que talvez você não saiba. Mesmo um filho de alguém importante, de alguém rico, de alguém próspero e livre, sendo filho de uma mãe escrava, essa pessoa também era escravo. E o que Paulo demonstra aqui nesses versos, por várias vezes ele vai escrever, Agar era escrava, Ismael era filho da escrava, é que a graça, ela nos tira desse jugo de escravidão, porque assim como a lógica da história de Abraão, a ação graciosa, salvadora de Deus nas nossas vidas, ela nos tira dessa condição de sermos escravos pelo resto da vida. Uma coisa que eu quero que você pense, quando a gente fala de graça e lei, o que é muito comum, as pessoas muitas vezes dizem o seguinte: mas eu faço coisa boa, eu dou até ajuda aos pobres, eu de vez em quando leio a Bíblia, eu não sou uma pessoa ruim. Sabe aquele verso que muita gente usa, eu não bebo, não fumo, não roubo? Mas esse discurso, no fundo, demonstra a seguinte realidade, o seguinte pensamento: se eu faço o que é bom, eu sou filho de Deus. Se eu faço coisas boas, eu sou livre, eu não sou escravo. E Paulo, por várias vezes aqui na carta aos Gálatas, ele vai usar essas duas comparações de escravidão. Porque tem muita gente que está escravizado no pecado. Tem muita gente, talvez você que está me assistindo agora, você está escravizado pelo pecado, você tem vivido uma vida de promiscuidade, você nesse discurso teu de ser livre, eu faço o que eu quiser, meu corpo, né? Meu corpo, minhas regras, a minha vida é do jeito que eu penso. Você está sendo escravizado pelos seus próprios desejos. Mas sabe o que é triste também? É saber que tem gente que está sendo enganada e se enganando, porque se eu faço coisas boas, eu sou livre, eu não sou escravo, mas vive escravizado. Sabe por quê? Porque você sempre tem que fazer coisas
para de certa forma apaziguar a ira de Deus e de certa forma trazer uma paz no seu coração para pensar assim, se eu faço isso, eu não estou perdido, eu não sou condenado, eu não vou para o inferno porque eu faço tais coisas. E o que Paulo tenta mostrar é que gente assim, como os Gálatas que foram influenciados pelos falsos mestres, estavam tentando circuncidar, buscar cumprir a lei na risca para de alguma forma ser salvo. E a graça é justamente essa ação que nos tira da escravidão e nos dá uma liberdade de verdade. Mas espera aí, liberdade para eu fazer o que eu quero? Não. Liberdade de não mais ficar, pensando, pesando, se culpando, porque aquilo que eu faço nunca vai ser suficiente para que eu tenha salvação. O que é suficiente foi aquilo que Cristo fez na cruz. E é por isso que nós somos salvos pela graça. E é por isso que pela graça nós temos liberdade. Você não é filho da escrava. Você é filho da promessa de Deus. Você foi escolhido para viver uma liberdade genuína, uma liberdade de verdade. Tem gente dentro de igreja que não consegue descansar em paz e não consegue responder essa pergunta em paz que eu faço nessa hora. Se você partir nessa noite, você vai para o céu? Nossa, mas espera aí, eu pequei. Nossa, eu fiz isso. Quando você é salvo pela graça, você não vive se culpando, você não vive se cobrando, porque a graça te dá essa liberdade, porque Cristo já pagou o preço. E em Cristo, você não vive mais o domínio do pecado, mas você vive a liberdade que existe nele. E tem muita gente que acha que por fazer isso, por cumprir tal coisa, está livre, está salvo. E salvação não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Cristo fez na cruz. Eu gosto muito de uma comparação que diz que no céu, ninguém vai chegar lá e falar assim, eu entrei aqui porque eu fiz isso. Eu entrei aqui porque eu fui na onda dura, porque eu dizimei, porque eu fui pastor, porque eu me formei. Todos nós chegaremos na eternidade e todos nós vamos dizer a mesma coisa. Eu estou aqui porque Cristo fez aquilo que eu não podia fazer. E a terceira e última coisa, terminando aqui a nossa reflexão. Terceiro ponto, pela graça nós herdamos as suas promessas. Olha só, quero enfatizar mais uma vez, Paulo ele está usando essa analogia, essa ilustração para comparar lei e graça. Quando os versos descrevem que nós não somos filhos da mulher escrava, mas somos filhos da mulher livre, não significa que somos filhos de Sara, que somos, descendentes de Isaac, com algo sanguíneo, como uma corrente, nada disso. Paulo está fazendo a comparação de lei e graça. E preste atenção, esse comparativo que ele faz. O filho da escrava, como condição de escravo, ele não tem herança. Ele não é livre, como nós falamos no ponto anterior. Mas o filho da promessa, os filhos de Deus que são resgatados pela obra soberana, graciosa, sobrenatural, além de ser livres, eles recebem a herança. E que herança é essa? Aleluia! Eu serei abençoado e 2021, apesar de 2020 ser um ano complicado, eu vou receber os bens que Deus tem reservado para a minha vida. Não. Não é essa herança física, não é essa herança financeira, material que nós estamos falando. É herança espiritual. A herança de saber que, como os filhos de Deus,
nós não estamos órfãos, nós não estamos sozinhos. Essa herança espiritual de como filhos de Deus, nós não estamos desamparados, mas somos amados, somos cuidados, recebemos, sabe, como obra graciosa de Deus, o amor, a paz, a ação do Espírito Santo que nos sustenta. Mas sabe o que é mais interessante? Quando Paulo ele finaliza esse capítulo, ele diz: mas o que dizem as Escrituras sobre isso? Livrem-se da escrava e do filho dela, pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Em versos anteriores, Paulo também vai comparar que o filho da escrava perseguia, insultava o filho da promessa. O que significa isso? Que como herdeiros de Deus, nós recebemos bênçãos espirituais. Mas sabe o que também é uma bênção como filho de Deus? É a bênção de ser perseguido. É a bênção de sofrer. E é o que muitas pessoas não conseguem compreender e por isso se frustram. Porque embarcam no evangelho ou no falso evangelho que é pregado aí fora, achando que vem para Cristo e vai ser tudo 10, tudo numa boa, tudo perfeito. E não é. Nós vamos sofrer. Você sabia que filho de Deus também pega Covid? Também é internado? Você sabia que filho de Deus também pode receber um diagnóstico de câncer? Você sabia que filho de Deus também sofre? E aqui Paulo vai falar que os filhos de Deus também herdam a perseguição, são perseguidos. Ismael persegue o filho da promessa e os filhos de Deus sofrem perseguição. E eu quero aqui compartilhar rapidinho com vocês algo que a gente tem vivido com o projeto da Onda Dura. Logo quando nós começamos, quando nós lançamos esse projeto de estabelecermos uma nova igreja em Machado, muita gente começou a falar coisas que desconhece. Gente começou a falar sobre a Onda Dura que nem conhece, que não sabe. Gente começou a falar mal de um projeto que mal sabe o que é, inventando histórias, calúnias. Mas sabe o que me deixa em paz? É saber que nós estamos realizando a obra de Deus. E por sermos herdeiros de Deus, nós vamos ser perseguidos. Perseguidos inclusive por irmãos, por gente que diz que é filho de Abraão, mas é escravo. E como escravo, acha que precisa fazer tais coisas para viver, sabe, naquele projeto de lei, que aí sim é uma garantia de que você é salvo. Sabe, gente que fala o seguinte: que absurdo, como é que vocês podem reunir como igreja num restaurante, num bar, e aí sacraliza coisas, institui coisas, regras que não tem nada a ver com o evangelho, porque na verdade são escravizados achando que por cumprir tais coisas são salvos. E nós estamos sofrendo perseguição. E não é por gente que não conhece Jesus, não é por gente desconhecida da Bíblia. É gente que se diz irmão, mas que vive muitas vezes como escravo. Você precisa fazer isso, você não pode fazer isso, porque senão você está condenado. E preste atenção, não quero aqui falar de uma mensagem da hipergraça. Eu não quero baratear a graça de Deus. Mas o que eu quero te dizer é quando nós assumimos um compromisso com Jesus, nós recebemos como herança as bênçãos de Deus e inclusive a bênção de ser perseguido, de sofrer perseguição, de ser rejeitado, de sofrer calúnia, sabe, de ser abandonado. Mas no final das contas, o nosso coração está em paz, sabe por quê? Porque nós somos filhos do nosso Pai Celestial. E não há nada que pode romper essa aliança que foi paga,
que foi comprada pelo sangue de Jesus e não por esforço humano. E é por isso que nós acreditamos nesse projeto. Sabe por quê? Porque eu sempre digo isso e quero terminar minha palavra aqui. Quando a gente olha para a história da igreja, eu consigo perceber que a gente não pode desprezar os pequenos começos. Quando Jesus ele estabeleceu o seu ministério, ele não exigiu um grande barco, sabe, um barco confortável, com uma cama, uma cobertura boa para que ele pudesse fazer o ministério dele tranquilo. Sabe, Jesus, ele não exigiu uma tenda ampla. Jesus não foi atrás de grandes mestres, de pessoas capacitadas. A história da igreja é uma prova de que as coisas acontecem não por aquilo que a gente faz, mas pelo poder do Evangelho. E isso é graça. A graça mostra a nossa fraqueza, a nossa limitação e o poder de Deus que opera em pessoas fracas. E é por isso nós acreditamos nesse projeto da Onda Dura, porque as coisas vão acontecer não por aquilo que a gente está fazendo, não porque nós somos bons, mas pelo poder do Evangelho que transforma vidas e corações. E nós sabemos que nessa caminhada nós seremos perseguidos, que nós vamos enfrentar lutas, mas a gente está em paz, tranquilo, porque Cristo já venceu na cruz. E com Ele nós somos mais do que vencedores. Então eu quero te fazer um desafio nessa noite. Saia, livre-se da escrava, livre-se do filho da escrava, saia da escravidão do pecado, saia da escravidão da lei que te deixa aprisionado na tentativa de sempre agradar a Deus, e isso é paganismo. Seja livre, porque Cristo já pagou um preço e nele nós recebemos a sua herança como filhos, recebemos as bênçãos espirituais e o sofrimento e a alegria de sofrer por amor a Cristo. Então, se você nessa noite entendeu essa palavra e quer se render a Jesus, ore junto comigo e entregue a sua vida a Ele, porque mesmo diante da distância, o Espírito Santo agora está alcançando vidas e corações que estão nos acompanhando. Talvez você está preso por vícios. Deus te chamou para a liberdade. Talvez você está preso pela religiosidade. Deus te chamou para ser livre. Livre-se da escrava. Livre-se da escravidão. E diga: Jesus, eu me rendo a Ti. Resgata a minha vida. Transforma a minha vida. Eu quero experimentar dessa maravilhosa graça. Vamos orar? Aonde você está, feche os teus olhos e coloque o seu coração diante de Deus. Jesus, nós queremos te agradecer pela tua obra naquela cruz, pelo teu sacrifício que nos traz vida, vida em abundância. E mais do que isso, nos livra da escravidão do pecado, nos livra da escravidão do legalismo, nos livra da escravidão da religiosidade. E Deus, quantas pessoas talvez agora estão aprisionadas, vivem com medo porque não têm a certeza da salvação, porque acham que podem perdê-la a qualquer instante, porque sempre estão tentando fazer algo para apaziguar a ira de Deus. Mas nós sabemos que essa ira, ela é pacificada pelo sangue do Cordeiro perfeito. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti, derrama o sangue de Jesus sobre corações agora, para que sejam limpos do pecado, para que sejam resgatados do poder das trevas e que se tornem filhos amados do Pai. Ó Deus, o Senhor conhece o nosso coração e sabe de todos os nossos anseios e preocupações, e que nessa hora possamos receber da Tua doce paz, do Teu amor, da certeza de que, ao nos render a Ti, nós somos filhos da promessa e herdeiros do Senhor. E mesmo que venham perseguições e aflições, nós não teremos medo,
porque uma pandemia não pode nos separar do teu amor. Um vírus não pode nos separar do teu amor, uma doença, uma enfermidade, uma calamidade, uma ausência financeira, uma ausência de recurso, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Traga-nos a Deus, derrama-nos essa paz, é o que nós te pedimos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta o meu coração como uma corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Não posso esquecer do que fizestes por mim. O alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece do filho, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro. Preciso de ti. Distante
Que Deus abençoe a sua vida. Nós ficamos muito felizes por poder estarmos juntos nesse culto online. Que você faça parte da nossa família, da família Onda Dura. Se você quiser conhecer mais do nosso projeto, não deixe de acessar, de seguir as nossas redes sociais. Se você quiser se envolver, tem um contato nas páginas nossas. Se você quer participar e ser família com a gente, se junte a nós. Tenha certeza de que nós viveremos um tempo especial nesse ano de 2021. Nós vamos sofrer, mas nós estaremos juntos, caminhando para que o Evangelho de Cristo possa ser propagado em toda a nossa cidade, em toda a nossa região. Se você quiser contribuir, participar, somar, sonhar junto com a gente, você pode ofertar e investir nesse projeto. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada, que a paz do Senhor, o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a comunhão do Espírito Santo, a presença de Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser.